STF publica acórdão da condenação de Bolsonaro e de seu núcleo golpista. Contagem regressiva, Bolsonaro quase presidiário. Olá, olá amigos despolarizados, ser boi de políticos. Jamais, jamais. Então hoje no Diário da Justiça já está publicado o acórdão da condenação de Bolsonaro. Depois daqueles embargos de declaração, que a defesa teve 5 dias a semana passada e foi analisado no plenário virtual, os 4 ministros rejeitaram aqueles embargos de declaração. Embargo de declaração é um tipo de recurso que a defesa, após aquela condenação, a defesa procurava esclarecer alguns pontos, né, obscuros, contraditórios, daquela condenação que teve Bolsonaro de 27 anos e 3 meses. Mas nos embargos de declaração da semana passada, eles não pediram esclarecimento de nada, eles só disseram algumas coisas que eles vinham repetindo durante todo o processo. Dizendo que Bolsonaro era inocente, para os ministros rever, né? Mas não adiantava, eles repetiram o que repetiu durante todo o processo, que Bolsonaro é inocente, que não tinha ligação com esses atos, aquelas manifestações do 8 do 1, manifestações não, aquela depredação. E dizia também nos embargos da defesa de Bolsonaro e dos outros réus que não houve violência naqueles atos golpistas de 8 do 1. Não teve violência, ninguém viu violência, né? Nós vimos todos, acompanhamos aí ao vivo, né? Praticamente tudo que aconteceu de toda aquela violência. Dizendo que a delação de Cid também, né? A defesa dizendo nesses embargos últimos aí, a delação de Cid não tem validade, porque foi uma delação forçada. E ele fez várias delações, né? Foi fatiado tudo, ele era chamado, ele omitia dados. Ele não chegou a mentir, mas ele omitiu alguns dados. A PF chamava ele, ouvia de novo. Teve até um fato que também os bolsonaristas diziam que o Cid estava sendo ameaçado por Xandão, né? Porque Xandão falou para ele lá, se ele continuasse daquela maneira, omitindo a verdade e fatos, que era para falar tudo, a delação, se ele não falasse toda a verdade que ele sabia, podia cair a delação dele. Então, os benefícios da delação seriam retirados. Isso não é ameaça, isso é um alerta para que o delator siga o que prevê a legislação sobre delação. Então, foi dado algumas chances para ele falar tudo o que ele sabia. Coisas que apareciam depois, que ele omitia, aparecia depois. Mas ele acabou confirmando tudo. E mesmo assim, no início, a PF fez uma delação dele, era muito assunto. Então eu lembro na época, eu li sobre isso, a PF estava fazendo a delação do Cid fatiada em capítulos para facilitar, porque era muita coisa para se falar de uma vez só. Mas mesmo que ele omitiu, ele foi chamado e completou isso aí. Então, quer dizer, é uma delação legal. A defesa dizia que não. A defesa dizia também sobre como dizia, a quantidade da pena, a dosimetria da pena de Bolsonaro era muito elevada e tal, mas isso é analisado lá pelos juízes. Quer dizer, os embargos, então, que foram analisados semana passada, não dizia nada demais, nada de novo e não tinha nada a esclarecer. Então, hoje lá foi publicado então esse acórdão da condenação e agora só falta ser transitado em julgado, quando não cabe mais recursos. Porém, o STF, seguindo o regimento do STF, publicado hoje essa condenação, serão dados mais 5 dias para a defesa de Bolsonaro e dos outros réus ainda entrar com mais um recurso, que pode ser mais um embargo de declaração, em cima, para esclarecer dúvidas desse acórdão final da condenação. 5 dias úteis. Então vai até domingo, podendo ser uma réplica, né? Dá mais uma chance para a defesa de uma réplica em cima agora desse documento novo, que é o acórdão final, vamos dizer assim, da condenação. Então até domingo a defesa deve apresentar, o STF vai esperar, o Xandão vai esperar. Chegando a esse embargo de declaração, eles podem avaliar que ali não tem nada de novo, que é somente um recurso protelatório para a defesa ganhar tempo para o réu. E aí o STF pode dizer, não, isso aqui é só protelatório, não aceito. E aí
está transitado, publica transitado em julgado o processo de Bolsonaro. A defesa também, em vez de entrar com um embargo de declaração, eles podem adiantar, mais um embargo de declaração essa semana, eles poderiam até entrar com um embargo infringente. O embargo infringente tenta, às vezes, anular o processo, né? Anular até o processo ou mudar alguma coisa com um recurso ao plenário. Não seria mais um embargo infringente, não seria mais um recurso à turma, como está sendo até agora. Seria um recurso infringente, um embargo infringente ao plenário, para levar o caso de Bolsonaro ao plenário, para lá mudar sim, aí teria poder de até anular o processo dele. Só que para levar esse caso da primeira turma para o plenário, ele precisando entrar com esse embargo infringente, ele teria que ter tido 2 votos lá naquela condenação inicial na primeira turma, né? Que o placar foi 4 contra Bolsonaro e 1 a favor, absolvendo, que foi o voto do Fux, aquele voto contraditório, aquele voto que a gente até hoje não compreende como o Fux fez aquilo, condenou a Débora do Batom, condenou Cid, condenou Braga Neto, né, condenou o delator, porque acho que falou demais, e absolveu Bolsonaro de tudo. Quer dizer, o ministro Fux agiu como um advogado supremo de Bolsonaro. Então, como foi 4-1 naquele julgamento, no primeiro julgamento na primeira turma, o Fux agora saiu, né? Então tem os 4 ministros lá, foi 4-1. Para a defesa entrar com embargo infringente agora, precisava ter tido 2 votos lá naquele primeiro julgamento. Teria que ter sido 3-2 e não 4-1. Tem que ser uma margem apertada por 1 voto para o réu, no final do processo, poder levar o caso ao plenário e tentar anular, porque é uma vamos dizer assim, uma decisão, né, apertada por 1 voto, dividida, pode ser que um ministro ali, né, então eles levam para o plenário para que todos os 11 ministros avaliem o caso daquele réu por ser uma decisão muito apertada de 1 voto. Não foi o caso de Bolsonaro, foi 4-1 e não 3-2. Então, com 4-1, não cabe, pelo regimento do Supremo, não cabe esse embargo infringente. Então, o que vai acontecer agora para Bolsonaro, agora finalmente, vamos dizer assim, no final do processo, virar presidiário? Somente falta essa última réplica dessa semana de 5 dias até domingo. O Supremo, a primeira turma, vai esperar mais um recurso, que é mais um embargo de declaração, e aí deve ser considerado protelatório, e na semana que vem estará transitado em julgado esse caso de Bolsonaro. É o que se espera, é o que parece, né? Os prazos da justiça, mas a gente avaliando o que está acontecendo, a semana que vem deve ter uma decisão, né? Negando um recurso de um embargo de declaração, ou mesmo se fosse um embargo infringente, a defesa pode até entrar com embargo infringente, mas também vai ser recusado porque não encontra amparo, como eu já disse, não encontra amparo no regimento do STF, porque o réu só teve 1 voto na primeira turma, não teve 2, não foi 3-2, foi 4-1, então não cabe. Então, nesses 2 embargos aí que a defesa pode entrar, pode ser negado e vai ser negado, a defesa vai tentar ganhar tempo. A semana que vem, Xandão, com um desses 2 recursos aí, protelatórios, né? O Xandão pode decidir monocraticamente, mas eu acho que ele não vai fazer isso, porque é um caso de grande repercussão. Ele deve levar qualquer embargo de declaração infringente, leva para a turma ali, para os ministros dar uma avaliação, bota no plenário virtual, os ministros vão dizer que não, vão negar, e aí sim, a outra semana então, porque pode estar rolando a semana que vem esse caso desses 2 recursos, para na outra semana, daqui a 15 dias mais ou menos, já estar transitado em julgado, e é muito provável que em dezembro Bolsonaro vai ser levado para um presídio. E coisa que Lula não foi. O pessoal fala que Lula foi presidiário, deveria ter sido, mas não foi presidiário, porque Lula ficou numa cela lá da PF, preso em segunda instância.
Aí ele recorreu ao Supremo, né? Porque tinha prisão em segunda instância, por isso que ele ficou preso lá numa cela da PF, uma cela especial, né? Porque ele não estava ainda, o caso dele não estava transitado em julgado no STF, cabia recurso no STF. Então ele foi condenado pela segunda instância em Curitiba, a Justiça Federal lá, que são 3 juízes, depois do Moro, primeira instância Moro, segunda instância lá em Curitiba ainda, o TRF4, com 3 ministros, condenou Lula, ele foi recolhido porque tinha naquela época prisão em segunda instância, depois o STF acabou por isso, não sabemos por quê, claro que foi para soltar Lula, a gente sabe dessa história. E aí depois, então Lula não foi para um presídio, ficou lá na PF, como o STF, um acordão com Bolsonaro, com Lula, com o Supremo, com tudo, como profetizou Jucá, tirou Lula, acabou com a prisão em segunda instância, aí Lula saiu da cadeia, e depois o processo dele foi anulado, também sabemos dessa história, né? Mas aí Lula não foi para um presídio como o Bolsonaro vai, por isso que muita gente pergunta, por que Bolsonaro vai ser presidiário e Lula não foi para um presídio? Por causa disso que eu acabei de explicar. Então Bolsonaro em dezembro deve ser levado para o presídio da Papuda em Brasília, vai ser realmente assim, de fato presidiário, nem que ele vai passar 1 a 2 noites, porque ali sim a defesa vai entrar, ele tem direito pela idade dele, pelos problemas de saúde graves que ele tem decorrente daquela facada, ele deve ser, depois a defesa, quando ele for levado ao presídio, como aconteceu com o Collor, vai dormir no presídio e depois ele vai ser concedido para ele uma prisão domiciliar, é muito provável que isso aconteça. Mas, em dezembro, Bolsonaro será presidiário e uma condenação justa por uma tentativa de golpe. Uma condenação justa. É uma pena. A injustiça está que Lula não está preso esperando Bolsonaro como vizinho de cela. Isso sim seria justiça no Brasil. Isso sim seria um país justo e sério se isso tivesse acontecido. Mas não aconteceu porque o sistema corrupto que controla o Brasil, envolvido nas denúncias quando foi descoberto, puxando aquele novelo de lã de corrupção, puxando depois da Lava Jato, quando pegou toda a quadrilha do PT, toda presa e condenada, foi chegando nos donos do sistema, que estavam envolvidos nesses esquemas de corrupção do Petrolão. Aí deram um jeito, como chegou neles, deram um jeito, temos que salvar Lula, salvaram Lula, como profetizou Jucá, num grande acordão do sistema, com Bolsonaro, com Lula, com o Supremo, com tudo, salvaram Lula. Então essa está a injustiça, porque Bolsonaro vai ser presidiário, vai ser preso, condenado, não vai ter mais recurso e não vão, pelo jeito não vão anular. Eu acho que não vão fazer como fizeram com Lula, depois anular o processo dele, de Bolsonaro, porque diferente do caso do Petrolão, o sistema estava envolvido nos crimes. Junto com a esquerda estava o Centrão nos roubando através da Petrobras, no esquema que foi exposto pelo avesso para o Brasil, pela Lava Jato. E Bolsonaro, diferentemente, não estava agindo criminosamente com o Centrão, com esse sistema corrupto, essa confraria de corruptos que nos domina, nos rouba, nos manipula desde as caravelas. Aqui chegou com as caravelas o tal do Centrão. Então Bolsonaro tentou agir sozinho, criminosamente, tomar o sistema todo para ele, tomar o poder desse sistema corrupto, que é representado, que a gente conhece por Centrão. Tentou tomar a força deles, deu errado, porque Bolsonaro é um estúpido, é burro, tem que falar a verdade, é isso que ele é, né? Por isso que não deu certo. Generais jamais iam entrar numa aventura com um maluco desse. Ele é incompetente, o Bolsonaro é incompetente, é estúpido, né? Como eu disse, é uma anta, falavam isso da Dilma também, a Dilma está lá para trás, não quero nem saber, mas Bolsonaro parece que é uma anta, vamos dizer, maior, né, do que falavam lá atrás. Mas é assim, então ele vai ser condenado agora, vai ser presidiário e não vai ser livre
por causa disso, porque ele agiu contra esse sistema corrupto, sozinho, e queria ser dono, não dizendo que ele seria honesto, que não ia ter mais corrupção no Brasil, não quer dizer nada. Ele queria ser dono sozinho, com seus malucos, seus estúpidos que o rodeiam, queria ser dono total do sistema. Aí deu tudo errado, né? Claro que tinha que dar errado. Quem não via isso que ia dar errado, a gente via isso. E assim segue o Brasil nessa novela com essa classe política medíocre, incompetente e corrupta. E vamos em frente.